Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje são 26 do mês de outubro de 2025. Hoje nós vamos falar de Romanos 5, versículo 12, e diz lá, versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque, o 13, porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Pois bem, meus amados, como o Evangelho é claro, é por causa de Adão que a humanidade está indo para o inferno. É verdade, é por causa do Adão. O Adão transgrediu a vontade de Deus e, por essa transgressão, ele foi expulso do Éden, não pôde mais participar da árvore da vida. E acabou, embora ele tivesse vivido muito, 900 e poucos anos, mas esse muito não quer dizer nada se a pessoa for viver a eternidade no inferno, não é? Então, gente, quando Adão foi expulso, ele levou para a humanidade o pecado. Então, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da graça do Senhor e todos nós fomos destinados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Está assim o versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aí o versículo 3 tá, porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta, né? Mas, embora o pecado não seja levado em conta quando não existe a lei, mas a transgressão dele continua levando à morte. Olha, no versículo 14, ó, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, né? Nós não comemos o fruto que Adão comeu, seja ele qual for, que nós não sabemos, mas carregamos o mesmo pecado dele. Mas ao pecado de Adão, nós somamos muitos outros, né? E nós deixamos a nossa natureza final pior do que quando iniciamos. Mas sorriam. Jesus veio, levou sobre ele todos os pecados, e todo aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador não irá para o inferno. Será resgatado, viverá a eternidade com Jesus. Tá bom? Sorriam, Jesus ama vocês. Fiquem com essa palavra e Deus os abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.